Olá, sou Rodrigo Nascimento, criador do Checklist SEO e fundador da Buscar ID. E eu sou Rafael Reis Oliveira, criador do Checklist SEO junto com o Rodrigo e diretor-geral da Web Estratégica. Muita gente já conhece o Checklist SEO, mas se você não conhece, esse vídeo é para te explicar um pouquinho melhor o que é essa metodologia que tem revolucionado o mercado de SEO brasileiro. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a gente não criou o Checklist SEO como um curso. O Checklist SEO foi criado para a gente usar, para o Rodrigo usar na Buscar, na agência dele, e para que eu usasse junto com a minha equipe na Web Estratégica. A gente desenvolveu a metodologia pela primeira vez em 2012 e ficamos 2 anos aprimorando os checklists para que eles pudessem ser usados no dia a dia e melhorassem os nossos projetos de SEO. E é sobre o Checklist SEO que a gente quer conversar um pouco mais e mostrar como é que ele funciona. A gente criou o Checklist SEO para usar no nosso dia a dia, para usar nas nossas agências. Eu e o Rodrigo, desde os primeiros eventos em que a gente se conheceu, lá no SEO Camp em 2010, um evento clássico de SEO que rolava lá em Curitiba, junto com um fórum de mídias sociais e digitais, a gente se conheceu lá, começou a trocar ideia e no dia a dia a gente veio aprofundando o relacionamento. Toda vez que eu tinha alguma dificuldade de SEO, ou o Rodrigo tinha alguma dificuldade lá em BH, a gente conversava pelo Skype, conversava pelo Talk, ia trocando informações, descobria alguma técnica nova, a gente compartilhava, testava, montamos sites de teste juntos e a coisa foi fluindo num ritmo muito bom. Quando chegou no Carnaval de 2012, a gente resolveu tirar aqueles dias em que ninguém ia estar trabalhando, não ia ter reunião, o telefone não ia tocar, e documentar uma metodologia, criar um processo de trabalho, juntando tudo aquilo que a gente fazia em termos de SEO. A gente criou a metodologia lá em 2012 e veio melhorando esses processos. Então toda semana a gente criava um checklist novo, a gente descobria alguma técnica que poderia funcionar, ia encaixando ela na metodologia e veio esculpindo esse negócio até o comecinho de 2013. Em 2013, quando a metodologia já estava bem organizada, a gente começou a escalar os testes disso e utilizar em todos os projetos. Entre os projetos da Web Estratégica e os projetos da Buscar ID, o Checklist SEO já foi utilizado em mais de 100 projetos. São mais de 100 sites diferentes em que a metodologia foi testada e apresentou resultados. Então, quando a gente percebeu que a coisa estava funcionando, a gente começou a treinar cada vez mais pessoas em cursos de SEO, em alguns treinamentos in company, para utilizar a metodologia. Até que no final de 2013, a gente resolveu que não fazia mais sentido manter a metodologia só na nossa mão, que a gente deveria abrir ela para o mercado e possibilitar que mais empresas, mais agências, mais consultores de SEO tirassem proveito daquilo que a gente tinha criado em conjunto. Foi daí que nasceu o Checklist SEO. O objetivo de SEO, no final das contas, é o quê? É gerar mais tráfego orgânico para um determinado site. Esse tráfego orgânico pode ser do Google, pode ser do Bing, pode ser do Yahoo, como ele pode ser também de redes sociais, ele pode ser de cadastros em outros sites. Existem várias formas de você medir o tráfego orgânico, que é aquele tráfego pelo qual você não paga. Quando a gente fala de SEO, a gente está falando de otimizar o tráfego de mecanismos de busca, fazer com que eles entendam a estrutura do site, entendam o seu código, entendam a sua navegação, o seu conteúdo, a sua hierarquia de páginas e façam o seu site ter mais resultados. É para isso que o Checklist SEO existe, para te ajudar a alcançar mais resultados. Muita gente se preocupa com as atualizações do Google, com os updates que o Google faz o tempo todo. O Google faz mais de 500 testes por ano. Isso dá mais ou menos um teste e meio por dia, considerando todos os idiomas que ele atende. O que significa que é impossível acompanhar a velocidade com a qual o Google muda. Só que os princípios, a estrutura básica de como ele funciona, são sempre os mesmos. Você pode utilizar o mesmo raciocínio durante muito tempo, que se você tiver um plano de longo prazo, ele vai funcionar. E é aí que entra o Checklist SEO. A metodologia ajuda a alcançar mais resultados, utilizando melhor o esforço em cada um dos projetos. Muita gente sabe fazer SEO, sabe fazer redirecionamento, sabe fazer mapa de site, sabe melhorar título, descrição, linkagem interna, sabe produzir conteúdo, mas não sabe organizar todos os processos em uma metodologia que traga resultados e, principalmente, que te ajude a mostrar para o seu cliente, para o seu contratante, os resultados que você está conseguindo entregar. Tem gente também que tem vários projetos, tem vários sites próprios e trabalha não como consultor ou como agência, mas como gestor de um e-commerce ou de um portal. E aí tem uma série de tarefas que você precisa executar. Você precisa cuidar das páginas de erro,
você precisa cuidar da indexação, você precisa fazer os seus sitemaps serem lidos com frequência. Às vezes o site lança uma versão em outro idioma ou uma versão mobile, e aí você tem uma série de tarefas de SEO que precisam ser feitas e as pessoas se pedem no que já foi feito em cada site e o que não foi feito ainda. E aí o checklist SEO entra de novo para ajudar a resolver esses problemas. Uma vez que você tem uma metodologia organizada e documentada, você consegue saber em cada projeto, em qual etapa você está, o que já foi feito, o que falta fazer e informar os times de tecnologia, informar o chefe, informar o contratante, informar as pessoas do time quais são as próximas tarefas que precisam ser executadas. O que muita gente reclama com a gente, e depois da primeira turma de alunos do Checklist SEO, isso ficou muito claro, é que é muito difícil mostrar para o cliente o que está sendo feito. Quando você começa a fazer um projeto de SEO, ele leva um tempo até que o gráfico comece a subir e mostrar resultados que você possa mostrar para o seu cliente ou para o seu chefe e falar, olha, o SEO está funcionando, eu estou gerando mais resultados. Então tem uma série de tarefas que você vai executando, uma série de trabalhos que você faz e que na prática quase ninguém vê. Com o checklist, você consegue ter isso documentado e mostrar para todo mundo o que é que está sendo feito. Mostrar para o seu chefe, mostrar para o seu cliente quais as tarefas que você já executou, fazer com que ele participe do projeto, se envolva no projeto e se engaje para que os seus resultados sejam maiores. Então essa é outra das vantagens de você utilizar uma metodologia e um processo de trabalho. Além de documentar, você consegue mostrar para os outros aquilo que você está fazendo. Isso valoriza o seu trabalho, isso faz com que os seus resultados acelerem e faz com que as pessoas tenham ciência daquilo que você está desenvolvendo. Em uma das aulas do Checklist SEO, o Rodrigo fala muito sobre acelerar os trabalhos de SEO antes mesmo de acelerar os resultados. Então você consegue mostrar o que é que você já fez e mostrar uma série de tarefas que foram executadas e que vão trazer resultados até antes dos resultados acontecerem. Aí quando eles chegarem, você consegue lembrar as pessoas que são responsáveis pelo site como um todo, o seu cliente, o seu chefe, seja lá quem for, que aqueles resultados que estão sendo alcançados são reflexo daquele trabalho que você fez lá atrás. Isso dá mais segurança para o seu trabalho, isso dá mais argumentos para que você consiga brigar por mais verba, por mais conteúdo, por mais equipe, quando isso for necessário, e isso mostra que você tem ciência do trabalho que tem que ser feito. É para isso que o Checklist SEO veio te ajudar. Outra reclamação muito frequente dos alunos e do pessoal quando a gente faz alguma palestra é que lidar com o pessoal de tecnologia é muito difícil, que eles não entendem o que precisa ser feito, ou por que precisa mexer naquele código, por que tem que gerar o sitemap daquele jeito e fazer a navegação do site daquele outro jeito. Quando você tem isso documentado, você consegue mostrar exatamente quais são as codificações que precisam ser feitas, o porquê que elas precisam ser feitas e quando elas precisam ser feitas. Então, quando você vai negociar com o time de tecnologia, com os desenvolvedores, com os programadores, com o fornecedor terceirizado, você consegue chegar com esse processo totalmente documentado e mostrar exatamente aquilo que eles precisam fazer. Com isso, você traz o pessoal de tecnologia para o seu lado. Em vez de eles serem seus adversários, eles vão te ajudar a alcançar mais resultados. O Checklist SEO é a solução ideal para a sua agência. Imagine ter muito mais resultados para mostrar sem ter que aumentar a sua equipe. Com o Checklist SEO, você pode treinar novas pessoas para a sua equipe, treinar a si mesmo e acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo no Google o tempo todo. Além do grupo do Checklist SEO com mais de 1000 membros, a gente tem a comunidade secreta de alunos. E ali dentro a gente troca informações, a gente divulga novos conteúdos e traz novidades sobre o que está acontecendo no mercado de SEO, mudanças que estão acontecendo no Google, no Bing, no Yahoo. Mudanças recentes que aconteceram no Google, que tiveram impactos nos nossos alunos, foram discutidas lá dentro do grupo secreto. Então o Checklist SEO é uma forma de você se manter atualizado com o que está acontecendo no mercado e procurar novas oportunidades para ter uma atuação cada vez melhor e ter mais resultado. Muitos profissionais, por mais competentes que sejam, dependem do próprio talento para alcançar resultados. E ficam com todas as informações na memória, com tudo mais ou menos de cabeça, e não conseguem alcançar os resultados. Se eles tivessem tudo isso organizado e sistematizado, pode ter certeza que eles iam conseguir fazer mais coisa em menos tempo. É isso que o Checklist SEO vai te ensinar a fazer. Se você tem dúvidas de como o checklist funciona, a gente vai explicar com bastante detalhes. A metodologia do Checklist SEO é um processo aplicável e totalmente mensurável.
Você consegue analisar cada tarefa, ver o que foi feito, o que não foi feito, e isso vai agregando cada vez mais no projeto, te entregando cada vez mais resultados. E você obtém todos esses resultados com a maior segurança possível, porque você tem as 7 etapas do Checklist SEO, você seguindo as 7 etapas, não tem erro, você consegue sim os resultados. E o principal, uma coisa que um medo de vários profissionais de SEO, as atualizações do Google. Você não vai precisar mais se preocupar com essas atualizações, porque você vai simplesmente seguir a metodologia do Checklist SEO. E a metodologia é totalmente baseada nas guidelines do Google, não tem black hat, não é nada de picaretagem, é mesmo uma coisa certa, um processo aplicado, já comprovado que dá certo. Vamos agora para as 7 etapas do Checklist SEO e você vai entender em cada etapa o que você vai receber adquirindo o Checklist SEO. A primeira etapa é a etapa de planejamento. A etapa de planejamento é uma das mais importantes e essenciais da metodologia do Checklist SEO, porque com ela você vai entender muito melhor sobre os seus concorrentes, sobre o seu mercado que você vai atuar e também sobre o seu público-alvo além do comportamento de busca deles. E também você vai ter uma situação, um relatório de estado do seu site, onde você vai entender quantas páginas tem, como que está a arquitetura dele, o que pode melhorar nessa arquitetura, visando a satisfação do usuário e também dos mecanismos de busca, deixando o seu site mais amigável, tanto para o Google quanto para qualquer outro mecanismo de busca. A segunda etapa é o setup. O setup são tarefas básicas, simples, em um projeto de SEO, mas que muitas vezes você pega um projeto que não tem nada disso, que é uma implementação de Google Analytics, uma implementação de Webmaster Tools, integração do Google AdWords com o Google Analytics e também o Webmaster Tools. Então são coisas muito básicas, mas essenciais em um projeto de SEO. A terceira etapa é o on-page. O on-page hoje está muito importante e tem fatores muito relevantes para posicionar um site no Google. Nós temos casos já de cases de sucesso que nós aumentamos 1000% o tráfego orgânico após simplesmente implementar a parte on-page, esse checklist on-page. 1000% é muita coisa, tá? Então, com o on-page, a gente tem algumas coisas bem básicas e também bem avançadas para que a gente consiga deixar o site mais amigável para o Google. Ou seja, eu vou deixar o Google ler melhor o meu conteúdo. Com isso, ele vai entender melhor o meu conteúdo e vai me posicionar melhor também, consequentemente. Alguns módulos que você vai ter acesso no homepage, nós vamos falar sobre redirecionamento, URLs, como criar uma melhor URL, falar sobre URL otimizada, URL amigável que tem as suas diferenças, falar também sobre page headers, aquele velho drama de H1 e etc. O que é importante, o que não é, como estruturar melhor o meu conteúdo com esse tipo de arquitetura, melhores formas de apresentar o conteúdo tanto visualmente para o usuário, quanto também para o mecanismo de busca. Então, o homepage é uma etapa muito completa, com vários checklists que você vai ter acesso com o checklist SEO. A quarta etapa é a etapa de planejamento de conteúdo. O conteúdo, muitos profissionais de SEO ou de marketing digital já ouviram falar que conteúdo é rei, aquela velha frase, aquela clássica frase mostrando a importância do conteúdo. E realmente é a verdade. Se a gente não tiver um bom conteúdo, a gente não consegue convencer o nosso usuário de comprar da gente, de adquirir nosso produto ou solicitar um orçamento. Você vai ter acesso a aulas de como planejar conteúdo com foco em SEO. E aí você vai entender o que é necessário colocar no conteúdo para que a gente consiga posicionar melhor no Google. Você vai ter acesso também à aula de SWOT de conteúdo, onde você vai entender as suas fraquezas, as suas forças, para que você consiga, de fato, criar um bom conteúdo e entregar esse conteúdo para o seu usuário e satisfazer o seu usuário. Porque você satisfazendo o seu usuário, você tem melhores resultados. E um dos módulos também que você vai ter acesso é o módulo de Edna, que mostra emoção, desenho, nós e ação. Que isso é basicamente como o nosso cérebro processa toda a informação que a gente precisa passar, tanto na vida real, quanto em um vídeo, quanto também em um site. Então, esses são alguns módulos que você vai ter acesso do planejamento de conteúdo. A quinta etapa do checklist SEO é o off-page. O off-page que envolve link building, que envolve link earning e várias outras etapas.
Nessa etapa do checklist SEO, você vai aprender a como trabalhar de fato o link building e o link earning, e como teoricamente escalar o link building. Por quê? Com o conteúdo você consegue de fato melhorar e escalar esse link building, porque você não vai precisar ficar toda hora entrando em contato com um site ou algo do tipo. Você vai conseguir entregar um bom conteúdo e, de fato, conseguir links de outros sites sem que você tenha solicitado esses links. Além disso, você também vai ter a aula de estratégias de link building e link earning, que é onde você vai começar a trabalhar e entender técnicas que você consegue aplicar e ter, de fato, um bom resultado com o off-page. Outra aula muito bacana que eu gosto de destacar é o SMO, que é o Social Media Optimization. O Social Media Optimization, você vai conseguir entender o quão importantes são as mídias sociais e como se beneficiar dessas mídias sociais no trabalho de SEO. Isso que é mais interessante. A sexta etapa é a SERP Domination. A SERP Domination é uma etapa que não pode faltar no seu projeto de SEO. Nessa aula, você vai aprender em como dominar uma determinada página de resultado no Google. Como assim? Como você vai aparecer 2, 3, 4 vezes e você vai conseguir atingir o seu usuário de formas diferentes e aumentar os seus resultados. Nessas aulas você vai aprender estratégias e técnicas que eu e o Rafael aprendemos, implementamos e deu muito certo para a gente, que vai dar certo para você também. A sétima e última etapa do checklist SEO é a etapa de relatórios. Nessa etapa você vai aprender a como ter relatórios automatizados e também relatórios para cada tipo de público-alvo. Um relatório para um diretor, um relatório para um analista ou um relatório também para profissionais de SEO. Você vai ter acesso a relatórios que nós, da Buscar ID e também da Web Estratégica, utilizamos no nosso dia a dia, procurando sempre informar da melhor forma possível a evolução de todo o projeto de SEO. Essas foram as 7 etapas da metodologia do checklist SEO. Porém, nesses últimos 2 anos e meio de aplicação do checklist SEO, eu e o Rafael sempre ficamos assim, poxa, a gente pode melhorar aqui, melhorar ali, e fomos criando outros checklists que não estão diretamente ligados ao trabalho de SEO, mas estão diretamente ligados ao resultado de um projeto de SEO. E um desses checklists bônus que a gente vai colocar, que a gente pode colocar aí como teoricamente uma 8ª etapa, seria o checklist de CRO, checklist de otimização de conversão. Nesse checklist você vai aprender o que você precisa preocupar para otimizar a sua conversão. O que isso significa? Você já tem um determinado tráfego e com esse tráfego você consegue aumentar a sua conversão, sem ter que investir em mídia ou até mesmo ter que aumentar muito o seu tráfego orgânico para aumentar a sua conversão. Então, nesse checklist tem alguns pontos muito essenciais para que a gente consiga aumentar o nosso resultado, vender mais, adquirir mais solicitações de orçamento também. Além desse outro checklist, tem um outro checklist, que esse sim está direcionado ao SEO, que é o checklist de punição. Você vai ter acesso a um checklist para você identificar se você foi punido ou se não foi punido. Se tem uma determinada queda, se você teve uma determinada queda após uma atualização de um algoritmo do Google ou algo do tipo, esse checklist vai te dar certeza de que você foi punido ou não, porque pode ser sim uma queda sazonal ou algo do tipo. Um outro checklist que é muito bacana é o checklist de migração de domínio sem perda de posicionamento. Toda vez que nós vamos mudar um domínio ou mudar um site, sempre acontece uma queda. Esse checklist ele procura minimizar ao máximo essas perdas de posicionamento. Com ele você consegue cada detalhe, cada tarefa, você consegue minimizar ao máximo mesmo o posicionamento que você tem, a perda de posicionamento que você pode vir a ter. Então, com o checklist SEO, você vai ter bons resultados e o mais importante, você vai manter os seus resultados e melhorar as suas conversões cada vez mais. Com todas essas 7 etapas, mais a 8ª, o mais interessante disso tudo é que você tem um controle total de cada tarefa que está sendo executada e um controle total da equipe que está executando isso. Então você sabe o que sua equipe está fazendo, você sabe aonde ela está e aonde ela tem que chegar. E com isso, com todo esse controle, você tem uma visão macro do projeto.
e você vai vendo a evolução e pode mostrar isso de uma forma muito mais tangível para o seu cliente. Porque o grande problema do SEO sempre foi, o que é o SEO, o que você vai fazer, o que não vai. Com essas 7 etapas e cada tarefa, você consegue mostrar para o seu cliente, através das tarefas desenvolvidas, a evolução de todo o projeto. Então fica muito mais simples e você agrega um valor muito grande ao seu projeto. Nós tivemos alunos que fecharam o seu primeiro projeto ou aumentaram as suas vendas de SEO por conta do checklist SEO, porque eles mostravam uma metodologia, eles mostravam algo consistente para o cliente deles, a ponto de convencê-los de fechar contratos. O checklist é um curso online. Tá? Todas as aulas são gravadas e você pode assistir quantas vezes você quiser. Ao longo de um ano, você vai ter acesso a todas essas aulas, as novas aulas que a gente lançar, aos vídeos do canal do Checklist SEO, a comunidade secreta no Facebook, a comunidade de alunos do Checklist, a comunidade aberta, que já tem mais de 1000 pessoas participando, vai receber os nossos convites para eventos, mas, basicamente, o curso acontece online. Você não precisa se deslocar para nenhum lugar, você não precisa ir assistir nada, não precisa ser em tempo real. Olha, as aulas acontecem sábado às 10 da manhã, nada disso. Todas as aulas estão gravadas e você pode assistir quantas vezes você achar necessário. Uma das nossas alunas, a Michele, tem uma agência de marketing digital. Uma das coisas que ela faz é SEO, mas não é a especialidade principal. Ela trabalha com links patrocinados, trabalha com Face Ads, trabalha com gestão de páginas, com hospedagem, com criação de conteúdo, e uma das coisas que ela queria poder fazer melhor era o SEO. A Michele contou pra gente que em menos de 3 meses, ela melhorou em 30% os resultados dela, que ela conseguiu mais clientes, conseguiu aumentar o faturamento e diminuiu muito o tempo que ela usava para fazer o SEO. Um outro aluno nosso lá do Sul, na verdade são 2 irmãos, tem uma agência de marketing digital que está entre as maiores do interior do Brasil. Eles atendem clientes no país inteiro. Eles mudaram completamente a estrutura do departamento de SEO deles, treinaram a equipe nova utilizando a metodologia do checklist e conseguiram dobrar o faturamento deles em 2 meses. Cara, em menos de 60 dias eles puderam sair de um faturamento X para 2X utilizando a metodologia do checklist. Nem a gente imaginava que alguém pudesse ter tanto resultado tão rápido. Um outro aluno nosso que já trabalhava com marketing digital, já era consultor, já atendia os clientes dele, nunca tinha trabalhado com SEO especificamente. Ele achava que SEO era muito complicado, que não dava para fazer, que o Google mudava rápido demais. Menos de um mês depois dele ter comprado o checklist SEO e ter começado a fazer o treinamento, ele nem tinha assistido ainda 30% das aulas. Ele vendeu o primeiro projeto de SEO dele e já recuperou no primeiro mês todo o investimento que ele fez no curso. Tudo que veio dali para frente só veio agregar na empresa dele. Então ele conseguiu fazer novos projetos, cobrar mais caro do que ele cobrava antes, entregar mais resultado do que ele entregava e trabalhar com menos estresse, sem precisar contratar ninguém, sem ter que aumentar a equipe. Continua a trabalhar sozinho, dando consultoria para os clientes dele, utilizando o checklist. E lembrando que o checklist SEO ele já é utilizado em Portugal, aqui no Brasil por várias agências e também no Japão. Nós temos alunos no Japão e alunos também em Portugal. Então, está todo mundo adquirindo o checklist SEO e você não pode perder essa oportunidade. Bom, agora que você já viu um pouco mais sobre como o checklist SEO funciona, como são as etapas que a gente criou e como que a gente documentou a metodologia, a gente quer que você ouça outras pessoas falando um pouco mais sobre o checklist SEO. Veja agora alunos, consultores de SEO e outras agências que já utilizam o checklist SEO falando um pouquinho melhor e como o checklist SEO melhorou o dia a dia deles. Olá, meu nome é Emerson Dresch e eu tenho uma agência de marketing, né? E eu trabalho com consultoria em marketing digital e e-commerce. Eu quero falar para vocês a respeito desse curso Checklist SEO. Eu só tenho a falar coisas boas a respeito do curso, porque me surpreendeu realmente o conteúdo, a maneira como foram tratados os assuntos, os cases que foram apresentados, a qualidade dos palestrantes, tudo realmente me surpreendeu. Eu posso recomendar com muita ênfase, assim, principalmente para a pessoa que está começando e para os pequenos empresários, porque a metodologia ela nos ajuda no nosso dia a dia de trabalho. Então, para a gente poder ter um trabalho organizado e poder oferecer resultado para os nossos clientes. Olá, eu sou Rogério Costa, mais conhecido na internet como Mato Fino.
Falando um pouquinho sobre a metodologia de checklist, eu achei fantástica porque criou um processo dentro da agência que eu já vinha há muito tempo tentando otimizar aquilo, tentando ganhar tempo. E aí agora, por exemplo, entra uma funcionária nova, eu em 3, 4 horas consigo contextualizar ela dentro do que é o SEO e etc. E aí ela dá continuidade no trabalho, através da metodologia. Eu acho que o Checklist SEO ele veio para agregar ao mercado, desenvolver pessoas e melhorar o trabalho de SEO no contexto de publicidade e propaganda no geral, não só no digital. Acho que isso que é muito bacana. Olá, meu nome é Marco Felipe. O curso eu não só aceitei, como tem total prazer em dizer que foi tanto a parte online quanto a parte offline foi espetacular. Né? Deu para aprender bastante, o material é excelente, a metodologia é o que me traz segurança. Eu não sou agência, eu não trabalho diretamente com marketing, eu sou programador, tenho meu projeto e tem me ajudado bastante. A metodologia traz segurança, né, que você aplicar passo a passo, né, você vai ter o resultado lá na frente, né, você vai conseguir acompanhar esse resultado e no meu caso, né, nos meus projetos pessoais, tem dado certo, né, eu tenho aumentado meu tráfego, tenho aumentado a experiência minha com o usuário. Então, eu acho assim que, para mim que estou iniciando no SEO ainda, né, o curso Checklist SEO foi sensacional, né, e vai continuar sendo. Olá, tudo bem? Meu nome é Michele Vieira, eu sou da agência de marketing digital Guia Esse Negócio pela Internet. Essa metodologia tem me ajudado bastante. Fechei grandes projetos depois que eu comecei a fazer o curso e que vem me ajudando na questão de tempo, na questão de melhoria do meu trabalho e também eu consigo obter melhores resultados. O Rafael ele trouxe uma metodologia para o mercado, né? Enfim, ele encontrou uma maneira aí de organizar todo o processo que já, enfim, diversas pessoas vêm trabalhando e conseguiu fazer isso com louvor, né? Transformou aí uma série de tarefas isoladas, né, num processo que torna mais interessante o trabalho. Olá, eu sou Camilo Coutinho, eu sou profissional de marketing já faz 15 anos. Sou da agência Caju Digital, né, a minha agência onde atendo vários clientes, que eu acredito na metodologia que o Rafael e o Rodrigo criaram, mas principalmente pela referência que eles são, né, o trabalho que eles já fazem há tantos anos e que realmente é coroado nesse trabalho, assim, que mostra realmente como fazer e como trabalhar os clientes de SEO. Né? Então, nessas 7 etapas que eles mostram no curso, a gente consegue identificar bem onde posicionar o nosso cliente, qual posição que ele está e realmente como melhorar os resultados aí com o nosso trabalho, realmente transformando a nossa agência no modelo de fábrica. Né? Então, o que a gente está fazendo na posição 1, posição 2, posição 3, a gente consegue assim organizar melhor e ter melhores resultados, melhorar na busca e tudo mais. Né? Olá pessoal, meu nome é Ramon Tesman, eu sou sócio fundador da agência Blueberry, uma agência de marketing digital, e eu estou aqui hoje para dar um testemunho, um depoimento do que aconteceu com a minha agência depois que eu comprei o curso Checklist SEO para os meus funcionários. No primeiro lançamento, logo que eu me deparei aí com a divulgação do curso Checklist SEO, eu me interessei pelo curso, né, principalmente o meu irmão que cuida do setor de SEO na agência, o Thiago, porque a gente já vinha frustrado com uma série de alterações que o Google vinha fazendo no seu algoritmo aí nos últimos anos, né? E a nossa decisão era realmente de fechar o setor de SEO e não trabalhar mais com SEO, ficar só com link patrocinado e um pouco de web design, né? O nosso forte da nossa agência sempre foi mais link patrocinado. E porque eu não conseguia pessoas capacitadas. Aqui na minha cidade eu moro numa cidade não tão grande, então eu não tenho tantas pessoas assim especializadas em SEO e eu tinha dificuldades de formar uma equipe de SEO na agência. Então eu estava meio frustrado, a gente até teve uma série de discussões em reuniões para tentar definir o que a gente ia fazer com o setor de SEO depois que o Google não aceitava mais aquela
conquista de backlinks como aceitava no passado. E foi aí que eu me deparei, a gente se deparou na agência com a divulgação do Checklist SEO, do Rafael Reis, do Rodrigo, né? E o que aconteceu é que a gente comprou o curso e depois que a gente começou a assistir o Checklist SEO, causou uma revolução dentro da nossa agência. Que eu estou falando aqui, os meus funcionários podem confirmar, porque a gente já estava fadado a fechar um setor e nasceu um novo departamento de SEO dentro da agência com muito mais qualidade e agora uma capacidade de a gente formar profissionais de forma mais rápida, porque o que o Rafael e o Rodrigo fizeram com esse curso foi organizar, criar um método realmente que qualquer pessoa que tenha o mínimo de entendimento de web design, programação, o mínimo mesmo, vai poder pegar e organizar os seus trabalhos de SEO dentro de uma agência, ou de repente você quer fazer nos seus sites. Enfim, o que eu posso dizer é que o produto realmente é muito bom, eles explicam claramente, item por item, passo a passo, e revolucionou a minha agência. Eu tenho certeza que vai revolucionar os seus negócios também, porque o SEO não morreu, está muito vivo e o nosso tráfego orgânico está crescendo, dos nossos clientes está crescendo, e a gente só tem a agradecer aí ao Rafael e ao Rodrigo pelo Checklist SEO, tá? É um sucesso e fica aí a minha recomendação e o meu testemunho. Forte abraço e até mais. Você viu então como é que alguns alunos do Checklist SEO já estão utilizando a metodologia no dia a dia. A gente tem consultores de SEO, profissionais que trabalham em portais de conteúdo, e-commerces, agências de marketing digital, utilizando o Checklist SEO na prática, no dia a dia, para aumentar os resultados sem ter que aumentar a estrutura, sem ter que necessariamente aumentar a equipe. Se você está procurando um curso de SEO que vai te ensinar do básico ao avançado, você quer começar a trabalhar com SEO, você quer aprender os processos básicos, o Checklist SEO não é para você. É bom a gente avisar isso. O Checklist SEO é para quem já tem alguma experiência com SEO. Para quem já sabe configurar um site no Webmaster Tools, já sabe instalar o Google Analytics, já colocou um site na primeira página do Google, já consegue gerar conteúdo, melhorar a linkagem interna, já tem uma boa noção de como funcionam os processos de SEO. Mas que está começando a ficar atolado de tarefas, está vendo o Google mudar rápido demais, está atendendo mais clientes e está começando a se perder naquilo que já foi feito, naquilo que não foi feito, está procurando um processo de trabalho. Aí sim o Checklist SEO é para você. Então, quem que o Checklist SEO vai poder ajudar mais? Agências de marketing digital, sejam elas especializadas em SEO ou não. Geralmente, numa agência de marketing digital, você vai ter várias iniciativas. Você tem o pessoal de conteúdo, tem o pessoal de social media, tem o pessoal de Face Ads, tem o pessoal que trabalha com e-mail marketing, o pessoal de desenvolvimento, web designers, mas muitas vezes você não tem numa agência um profissional dedicado para SEO. Ou você tem esse profissional e ele está atolado com uma série de projetos ao mesmo tempo. Aí sim o Checklist SEO vai poder te ajudar. Ele vai te ajudar a precificar os seus projetos, a quantificar o número de horas que você está utilizando, a organizar suas tarefas, a documentar essas tarefas para o pessoal de programação e para o cliente e, de uma forma geral, organizar aquilo tudo que você já sabe fazer. Então, ele vai te ajudar no processo a ser mais eficiente e entregar mais resultados. A grande vantagem do checklist é essa. Você consegue ter mais resultados sem aumentar os recursos. Você aumenta as habilidades sem precisar aumentar necessariamente a sua equipe. A mesma quantidade de pessoas consegue atender mais projetos com mais qualidade em menos tempo. Isso é o que todo mundo quer numa agência, né? Poder atender os clientes melhor, ganhar mais dinheiro e economizar tempo, fazer as tarefas com mais rapidez e com mais eficiência. Se você dá consultoria de SEO para os seus clientes, se você atende clientes que dependem do tráfego do Google, que dependem de gerar mais visitas, de gerar mais rankings, de trazer mais tráfego para vender os projetos, os produtos, os serviços, as soluções deles, o Checklist SEO é para você. Ele vai ajudar você a atender mais clientes em menos tempo, a documentar tudo aquilo que está sendo feito e não se perder no meio do caminho do que já foi feito para um cliente ou não foi. E principalmente quando você trabalha como consultor, você não tem muitas horas disponíveis para ir lá e fazer a implementação, botar a mão na massa. Geralmente você passa isso para ser feito pelo desenvolvedor do site, pelo programador do site do seu cliente. Ou se você tem que configurar,
Você já precisa ir direto no plugin, fazer as configurações e deixar o site redondo. Então, nesse sentido, o Checklist SEO vai te dar muito mais desempenho. Vai facilitar você gerenciar suas tarefas, organizar os seus projetos, dar reporte para os seus clientes e seguir em frente. Quem vai se beneficiar muito do Checklist SEO também são os e-commerces. O que a gente tem visto cada vez mais no mercado é que conforme as lojas virtuais vão crescendo, elas têm necessidade de ter equipes cada vez melhor desenvolvidas. E muitas lojas, quando chegam num determinado tamanho, ao invés de terceirizar os seus projetos de link patrocinado, de conteúdo, de SEO, montam equipes internas para tocar esses projetos. É aí que entra o Checklist SEO. Ele vai ajudar você a organizar no seu e-commerce quais são as tarefas que você precisa executar e conversar com a equipe de desenvolvimento, com o pessoal de programação, com o seu fornecedor de e-commerce, quais são as implementações que você precisa para o seu site ser melhor indexado pelo Google, trazer mais visitas e te ajudar a vender mais. Muita gente não sabe, mas o SEO nasceu por causa do e-commerce. Os gerentes de e-commerce, os diretores de venda perceberam que se eles trouxessem mais visitas do Google e gerassem mais tráfego para o site, eles vendiam mais. E o custo para gerar essas visitas é infinitamente menor do que qualquer outra estratégia de tráfego. Dificilmente você vai conseguir tráfego por e-mail marketing, por link patrocinado, por Facebook Ads ou por mídias sociais mais barato do que o tráfego de SEO. Basicamente o que você precisa é estruturar o seu site, desenvolver um conteúdo que case com as necessidades do seu cliente e fazer com que o Google entenda que o seu conteúdo é melhor do que o das outras lojas virtuais. É nessa última parte que o Checklist SEO vai te ajudar muito a se diferenciar, desenvolver um conteúdo que realmente funcione e aplicar todas as técnicas de SEO para o seu e-commerce poder ranquear melhor e vender mais. Quem gerencia portais ou grandes blogs também depende do tráfego para conseguir sobreviver. Quanto mais audiência você tem, mais banners, mais mídia você consegue exibir, mais cliques você gera e mais dinheiro você ganha. Só que grandes portais exigem um gerenciamento grande também, exigem uma equipe grande. E muitas vezes você não tem toda essa mão de obra disponível. Um mesmo profissional é responsável por mais de uma tarefa. Muitas vezes o cara de SEO também é responsável pelo conteúdo. Ou o cara de conteúdo também é responsável pelo SEO. O cara que faz link patrocinado também cuida da otimização do site. Isso não é necessariamente ruim. O checklist vai te ajudar a usar as melhores habilidades de cada profissional e potencializar os resultados que ele pode gerar. Fazer com que ele use o SEO de uma forma a tirar vantagem dele e não transformar isso como mais uma tarefa, mais uma coisa que precisa ser feita. Então vamos lá, quem pode tirar vantagem do checklist SEO? Quem pode utilizar essa metodologia e ter mais resultado? Agências de marketing digital, consultores de SEO, gerentes e profissionais de e-commerce, profissionais que trabalham com blogs, com portais e com sites que precisam gerar muita audiência. Todos esses profissionais vão poder ter no checklist SEO uma base para melhorar o seu ranking, para melhorar o seu tráfego e gerar mais visitas. Nem sempre é fácil fazer isso, mas com o processo de trabalho fica mais fácil você alcançar resultados porque você sabe o que você está fazendo. Imagina você poder ter muito mais resultados para mostrar. Imagina você poder conquistar muito mais tráfego do que você jamais teve e fazer isso em uma época em que está todo mundo dizendo que está cada vez mais difícil fazer SEO. É só você saber o que fazer. Imagina você poder treinar a sua equipe utilizando muito menos horas e muito menos esforço. Vai te ajudar a mostrar mais resultados, gerar mais tráfego, mais conversões e com menos esforço do que você imagina. Tudo isso porque a gente já testou e aplicou a metodologia em mais de 100 projetos. Onde a gente pôde melhorar a metodologia, a gente melhorou. Depois do primeiro lançamento do Checklist SEO, a gente ficou mais de 6 meses interagindo com a comunidade de alunos, entendendo as dúvidas, fazendo melhorias no curso online, para que quando a gente fizesse o relançamento do Checklist SEO, ele pudesse atender ainda mais pessoas com mais qualidade. E é esse curso online que você vai encontrar agora. Um curso online com mais de 70 aulas, com mais de 60 checklists, com vários bônus para você aprender outros assuntos que têm relação com SEO, a comunidade secreta de alunos no Facebook, o canal com vídeos abertos, com atualizações sobre SEO, tudo isso você recebe no Checklist SEO. Agora, se você procura um milagre, uma série de truques ou alguns macetes para conseguir ranquear no Google, se você quer saber aquelas técnicas que os profissionais usam, as técnicas secretas, aquelas mágicas para fazer o site aparecer na primeira posição, o Checklist SEO não é para você. Não é esse o foco do curso que a gente desenvolveu.
O que a gente quis foi justamente trazer a metodologia que a gente já usa no dia a dia para os nossos clientes. A gente levou essa metodologia para uma primeira turma com 100 alunos. Esses 100 alunos fizeram o curso online, implementaram a metodologia, tiraram as dúvidas. A gente respondeu várias dessas dúvidas em vídeo, que se tornaram novas aulas no Checklist SEO. É isso que você vai encontrar no curso online. A gente não vai te ensinar black hat, técnicas arriscadas ou qualquer coisa que possa te levar a uma punição no Google. O objetivo do Checklist SEO é reduzir os riscos. Quando você está lidando com um projeto de um cliente, quando você está dando consultoria para um cliente ou quando você é responsável por um e-commerce, você não pode se dar o luxo de ver o seu tráfego despencar da noite para o dia, de correr o risco de usar técnicas que o Google não aceita mais e de repente ver o seu tráfego se dissolver e virar pó. Não é isso que a gente quer fazer, é justamente o contrário. Desenvolver bom conteúdo, boa linkagem interna, uma boa estruturação e fazer com que o seu tráfego aumente gradualmente e continue sempre aumentando. Uma das dúvidas curiosas que surgiu quando a gente lançou o Checklist SEO pela primeira vez era se o Checklist SEO era só uma lista com 10 ou 15 tarefas para serem executadas. Está bem longe disso. O Checklist SEO tem mais de 60 checklists diferentes. O menor deles tem só 5 tarefas, mas alguns têm mais de 25. Agora, multiplica isso por 60 e você vai ter uma ideia do potencial que esse curso online tem, da quantidade de itens que você vai aprender e da quantidade de informações que você nunca viu em nenhum lugar sobre SEO, reunidas todas no mesmo lugar. Nós acreditamos tanto no potencial do Checklist SEO que se você não se sentir satisfeito após assistir às aulas, nós vamos dar 30 dias para que você peça o reembolso, sem qualquer burocracia. Na primeira turma, a gente não teve nenhum aluno desistindo, e a nossa meta é continuar assim. A gente escolheu utilizar as metodologias de checklist justamente para simplificar a informação, para que você só precise ter na sua cabeça os processos de decisão, as informações que realmente um ser humano precisa estar ali para pensar e tomar a decisão do que fazer. Tudo que for tarefa, lista ou código, você pode deixar que vai estar documentado nos checklists. Aí é você copiar, mandar para o desenvolvedor e dar as instruções para ele de como é que ele implementa. É muito mais fácil trabalhar desse jeito. Isso simplifica a sua vida e tira um monte de carga de estresse do seu ombro. Muitas vezes, tomar responsabilidade por gerenciar 5, 10, 15 sites ao mesmo tempo é um estresse muito grande para o profissional. E ele não consegue lidar com aquela escala de informações e saber tudo que ele já fez em todos esses sites. Se você tem a metodologia, ela facilita muito mais a sua vida. A vantagem de você fazer um curso online é que ele acelera muito o seu aprendizado. Você pode ver todas as aulas quantas vezes quiser, aprender rápido e já começar a implementar. Aquelas aulas que já são do seu domínio, são assuntos que você já conhece profundamente, você vai poder assistir e já sair implementando. Em outras aulas, você vai ter templates, documentos para download, planilhas para preencher, em que você vai ter que assistir uma vez, olhar a planilha, assistir novamente, testar aquilo nos seus projetos e fazer o conhecimento ir entrando na sua cabeça conforme você utiliza. Essa é a grande vantagem. Tem vários documentos que vão economizar muito tempo para você. Da primeira vez, vai ser um pouquinho difícil. Depois que você acostumar com eles, você vai ganhar muito tempo por documentar todo o seu projeto, envolver o seu cliente na participação do projeto e trabalhar com profissionais de outras áreas, com profissionais de conteúdo, com os profissionais de link patrocinado, com os profissionais de mídia da sua agência, com outros profissionais para quem você terceiriza o trabalho. Ele vai te dar muita agilidade de trabalho. É para isso que a gente criou o Checklist SEO, para que a gente pudesse atender mais projetos, com mais qualidade, em menos tempo, e não correr nenhum risco de punição no Google. Se você quer utilizar um processo desse na sua agência, o Checklist SEO é para você. Não deixe de participar da comunidade do Checklist SEO e melhore seus resultados de forma consistente e mantenha os resultados de SEO que você já tem. Agora a decisão é sua. Você pode comprar o Checklist SEO pelo mesmo preço da Turma 1 por tempo limitado. O que a gente pode dizer é que vai ser um orgulho ter você como aluno. Compre o seu Checklist SEO e faça parte da comunidade. Vamos lá. Então é isso. Acabou? Acabou. Beleza. Não, peraí. Tem mais uma coisa. Se você gostou desse vídeo, e se você acha que o Checklist SEO pode ser útil para mais alguém, recomenda para os seus amigos. Compartilhe o Checklist SEO com seus amigos, compartilhe no Facebook, no seu Google+, e mostre o Checklist SEO para quem está precisando melhorar o SEO e os seus projetos. Então é isso. Agora acabou. Agora acabou.